Eu conheço muita gente que fez graduação em matemática e eles foram trabalhar nas coisas mais diversas que vocês podem imaginar. De gente que resolve problema em aberto na matemática, a gente que trabalha no setor de inteligência da Polícia Federal, a bombeiro e passando até por gente que trabalha no Tribunal de Contas. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns caminhos que você pode seguir caso você decida fazer graduação em matemática. A gente vai analisar principalmente 3 caminhos. E para que esse vídeo não seja apenas eu falando, eu decidi entrevistar pessoas que trabalham em cada um desses 3 ramos para que você possa aprender um pouco com a experiência delas e decidir se a graduação em matemática faz sentido para você e, se você já está na graduação em matemática, qual desses 3 caminhos seria mais interessante para você seguir. E antes de continuar com o vídeo, eu preciso dizer para você que esse é um dos vídeos mais especiais aqui do canal, se não o mais especial. Porque esse vídeo ele é feito em colaboração com a Sociedade Brasileira de Matemática, que é uma instituição que eu tenho um grande carinho. Eles me acompanham desde que eu comecei a graduação em matemática, quando eu comprei meus primeiros livros na loja da SBM. O primeiro evento de matemática que eu participei, que foi o Colóquio Regional, que é organizado pela SBM. A gente vai falar mais sobre algumas iniciativas da SBM daqui a pouco, mas desde o início eu queria deixar o meu muito obrigado à SBM por ter topado fazer a colaboração nesse vídeo. Bem, para a gente começar essa discussão, a gente precisa definir o que é um matemático. Algumas pessoas consideram matemático apenas aquelas pessoas que fazem pesquisa em matemática, que criam nova matemática. Mas, para título desse vídeo, eu acho que faz sentido a gente abranger um pouco a nossa definição e dizer que um matemático é aquela pessoa que terminou a graduação em matemática. E o que um matemático faz, afinal de contas? A gente sabe que um analista e desenvolvedor de sistemas, ele desenvolve sistemas computacionais. A gente sabe que um pedagogo é um expert em educação, especialmente educação infantil. Então, o matemático, ele é expert em quê? Em matemática? Bem, eu acredito que a melhor definição para um matemático é aquele que formula e resolve problemas de maneira lógica e precisa. Então, imagina um profissional que a principal habilidade que ele tem é a habilidade de resolver problemas. Com certeza você deve concordar comigo que muita gente vai querer trabalhar com esse profissional. Afinal de contas, o mundo hoje gira em volta de você conseguir resolver problemas. Uma empresa nada mais é do que uma maneira sistematizada de resolver problemas de outras pessoas. O matemático, em teoria, poderia trabalhar com o que ele quisesse, mas a gente sabe que não é assim que o mundo funciona. Então eu vou destacar para você 3 áreas que talvez você possa trabalhar se você fizer a graduação em matemática. A primeira delas, talvez a que você mais esteja interessado se você segue esse canal, é o matemático que trabalha com pesquisa. O matemático que trabalha com pesquisa, ele está preocupado em resolver problemas em aberto na ciência. Então, ele estuda uma determinada área do conhecimento até chegar na sua fronteira, ele vê que existem questões ali que não foram respondidas por ninguém ainda, e ele formula e resolve aqueles problemas de maneira lógica e de maneira precisa. Por exemplo, um matemático que resolve problemas da física é um físico matemático. Ele usa métodos matemáticos para resolver problemas da física. Você pode ter, por exemplo, também um biomatemático, um matemático que usa métodos matemáticos para resolver problemas da biologia. Ou você pode ter um matemático matemático, é aquele matemático que usa métodos matemáticos para resolver problemas dentro da própria matemática. Geralmente, o caminho que você percorre para chegar a um pesquisador envolve você começar com um bacharelado em matemática, depois um mestrado na sua área de interesse e, por último, um doutorado, às vezes seguido de um curso de pós-doutorado ou alguma coisa assim. De maneira geral, o dia a dia do matemático envolve ele produzir certas coisas. A principal delas são artigos. Artigos são basicamente um PDF de 30 folhas onde você expõe os resultados da sua pesquisa mais recente. A média é que um matemático, digamos, produtivo, consiga publicar 2 artigos por ano. E esses 2 artigos não foram produzidos naquele ano. Geralmente eles são consequências de 4 ou 5 anos ou 3 anos que levaram ali de pesquisa junto com o grupo para ele naquele ano conseguir produzir aquele artigo. Então é um trabalho bastante a longo prazo. Outra coisa que o matemático pesquisador faz é lecionar. Afinal de contas, é responsabilidade dele produzir a próxima geração de cientistas, é ensinar para os alunos de mestrado e de doutorado o que é que ele faz e tentar incentivar esses alunos a seguirem na mesma área.
Também envolve mentoria, afinal de contas, são os pesquisadores que geralmente fazem a mentoria dos alunos de iniciação científica, orientações de TCC, e também envolve um pouco de extensão, mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você gostaria de se tornar um pesquisador, eu convidei um grande amigo meu que é um pesquisador matemático e ele vai falar um pouquinho sobre como funciona a rotina, como funciona a profissão dele. Então, para a gente entender com que tipo de coisas você pesquisa, teria como tu explicar para a gente que tipo de problemas é que chama a tua atenção e que tu gosta de estudar na tua pesquisa? Bom, eu trabalho com problemas de evolução, né? Então, são equações diferenciais de evolução e sistemas de equações de evolução. E como funciona, tipo, a tua pesquisa de maneira geral? Tem uma EDP que tu tá, digamos, uma equação diferencial que tu tá interessado e aí tu tenta construir um modelo numérico para ela ou tu tem que fazer alguma coisa analítica antes, tipo, o teu progresso, assim, do início de um projeto de pesquisa até o fim, mais ou menos qual é o caminho que tu segue? Bom, a ideia sempre é tu conseguir reproduzir numericamente as propriedades da equação, né? Então, por exemplo, tu tem uma equação que a solução dela é positiva. Aí tu tenta reconstruir numericamente essa positividade da solução, entendeu? Ou então tu tem uma determinada equação, por exemplo, a questão da estabilização é essa, ela tem o comportamento da energia dela, decai, por exemplo, tu tenta fazer a energia numérica também, ela decair. Então, basicamente, a ideia é repetir as propriedades qualitativas da equação, mas no ambiente de uma solução numérica, né? Legal. E como é que funciona a rotina de um pesquisador assim? Eu imagino que você deve ler e estudar bastante. Eu estava sempre lendo muitas fontes, lendo muitos livros, lendo muitos artigos, para poder desenvolver a minha tese, né? E escrevendo a tese. Então, basicamente, a minha rotina era entre reuniões com o meu orientador, aí depois das reuniões tinha alguns direcionamentos, aí eu ia atrás do que a gente resolveu lá na reunião para eu fazer. Aí, basicamente, era tentar resolver os problemas, pesquisar as fontes, às vezes meu orientador ele me dava um artigo, lê esse artigo aqui, vê o que ele fez e tenta ver se isso te dá alguma luz, eu tentava fazer, se eu não conseguisse, a gente reunia, e aí, tu sabe, aquela reunião que quadro, pincel, e a gente fica tentando resolver o problema lá. Então, basicamente era isso, era uma rotina entre reuniões com o orientador, ler artigos e tentar escrever e tentar resolver o problema. Se um aluno de graduação está em dúvida se ele deveria seguir a carreira de pesquisador ou outra carreira, o que você diria para ele para meio que ajudar ele a tirar essa dúvida? Ou talvez de uma maneira mais pessoal, o que fez você decidir se tornar um pesquisador? Olha, o que fez eu decidir me tornar pesquisador foi muito o contato, né, com a pesquisa dentro da universidade, porque quando a gente está fora da universidade, a gente não tem ideia do que é o mundo da pesquisa, assim. Eu hoje, por exemplo, quando eu falo para alguma pessoa que não é de dentro da academia sobre como funciona o mundo da pesquisa, assim, eu percebo que parece que as pessoas veem como algo muito irreal, assim, sabe? É muito distante, assim. Então, é algo muito específico. Então, foi isso que me fez ser pesquisador. Quando eu tive contato com isso e eu vi como era esse mundo, isso me fez interessar muito, assim. E esse universo da pesquisa, de tu ficar ali olhando, lendo artigo, vendo coisas novas, isso me interessou muito, entendeu? Aí, assim, uma coisa que eu pessoalmente acho que as pessoas deveriam olhar muitas tem a questão do planejamento de carreira, né? Alguém que tá na graduação, por exemplo, que deseja, que está se interessando por pesquisa, ver muito como é o planejamento da carreira, né, de pesquisador. Porque a carreira de pesquisador ela é bem longa, né, se comparado com as outras, porque você faz a graduação, depois tem mestrado, doutorado, então tem que ver um certo planejamento aí, até financeiro, né, familiar, que nem sempre a gente tem, né. Pô, muito obrigado, meu amigo. Tenho certeza que os seus conselhos e as suas palavras vão ser muito úteis para as pessoas que estão nesse caminho. A segunda área que um matemático atua, e talvez essa seja a que você conhece melhor, é na área do ensino. Esse é o cara que se torna um professor de matemática. E a gente sabe que a grande missão dele é ensinar matemática para a nova geração. Geralmente o dia a dia desse cara envolve lecionar em escolas de ensino médio e ensino fundamental e também envolve, de certa forma,
mentoria. Afinal de contas, é dever dele incentivar os alunos a fazerem a Olimpíada de Matemática, por exemplo, ou a explicar o que realmente faz um matemático no dia a dia quando ele não está dando aula. O caminho para você se tornar um professor de matemática geralmente envolve você fazer licenciatura em matemática. E foi isso que eu fiz. Quando você faz licenciatura em matemática, você aprende tópicos de matemática, mas você também aprende tópicos pedagógicos que te permitem, porventura, se tornar um bom professor. Mas a gente sabe que ser professor não é uma tarefa nada fácil. Um professor de matemática precisa ser um profissional muito capacitado, porque a matemática é uma disciplina que é temida por muita gente. Então você precisa estar muito bem preparado para conseguir gerar o brilho nos olhos dos seus alunos quando você for ensinar matemática para eles. E por isso que eu acho que esse é um bom momento para falar para você do ProfMat. O ProfMat é o mestrado profissional em matemática que é feito em rede nacional. Ele é um curso semipresencial que ajuda você a se aprofundar ainda mais na matemática. O ProfMat ele é coordenado pela SBM em parceria com o INPA e em parceria também com a CAPES. Com certeza é um programa de muito respeito. Ele é pensado principalmente para professores que já estão exercendo a atividade, mas se você acabou de terminar a licenciatura e gostaria de já entrar na sala de aula com uma especialização extra, você também pode fazer. O ingresso para o ProfMat ele é feito através de um exame nacional que acontece todo ano. E esse ano, em especial, as inscrições para o ProfMat encerram dia 30 de setembro. Eu entrevistei um amigo que está fazendo o ProfMat nesse momento e é professor da rede pública, e a experiência dele é muito interessante. Eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas com relação ao programa. O que foi que te fez decidir fazer o ProfMat logo depois de terminar a graduação? Sim, o programa ele é voltado para a educação básica. E a graduação em matemática, ela visa te formar, dependendo de qual escola que você está, né, qual a universidade que você está, ela vai ter uma proposta ali. Se vai ser uma proposta mais voltada para pesquisa, se vai ser uma proposta mais voltada para a educação básica, para a atuação profissional. E no meu caso, a minha graduação, que foi também a sua, ela tinha um viés um pouco mais de pesquisa, se comparado com as outras universidades que tinham disponíveis naquele momento. Então, acabou que eu entendi esse ProfMat como uma maneira de me qualificar para a educação básica, de conseguir ver com mais paciência, com mais tranquilidade, de forma mais paulatina, os objetos que são próprios do ensino básico. Como é que tem sido o programa? Tipo, prós e contras? Prós tem bastante. Contras é difícil porque eu gosto muito de matemática, eu gosto de falar de matemática, eu gosto de estudar matemática, e o ProfMat oferece tudo isso de uma maneira bem fluida. Então, você está levando o teu grau acadêmico a um título de mestre. E somente isso já te garante algumas vantagens intelectuais e também acadêmicas. Então, o mestrado, ele te permite ter contato com profissionais que também estão atuando no setor público ou privado. Também estão ali na linha de frente. Então, você acaba compartilhando informações, experiências, materiais, ali e afins. Isso acaba sendo muito enriquecedor do ponto de vista profissional, como professor. Você acaba ganhando muito nesse aspecto. Gostei que você falou que um dos pontos que você acha bastante positivo do ProfMat, de certa forma, é o networking, porque você consegue trabalhar com pessoas que estão na linha de frente, que já são, por exemplo, os professores do ensino básico. E para você que é uma pessoa que acabou de sair da graduação, isso é muito útil para você, o compartilhamento de experiências ali. Isso é muito legal, isso não é uma coisa que a gente geralmente encontra em programas de mestrado. Se você pudesse dizer para um estudante de graduação de matemática, seja ele a licenciatura ou bacharelado, que ele tem curiosidade sobre o ProfMat, mas ele nunca foi mais a fundo, o que você diria para ele para ajudar ele a decidir, ou pelo menos tirar alguma dúvida na mente dele, se o caminho de fazer o ProfMat é o caminho que ele está buscando? Você se enriquece intelectualmente, a tua capacidade cognitiva, ela acaba sendo... ganhando uma certa robustez. Então, essa é uma primeira resposta. Então, a resposta de capital, de bagagem teórica. E a segunda resposta, ela já vai para um viés mais mercadológico. E, querendo ou não, nós que somos professores, que estamos atuando no setor público ou no setor privado, nós somos trabalhadores, né? Nós temos a nossa mão de obra. E existe aquela máxima, quanto maior a tua qualificação, maior a tua recompensa pecuniária. Então, você
ter ter esse curso, esse programa no teu currículo, ele acaba te tornando um profissional mais atrativo, um profissional mais competente, um profissional que tem mais domínio daquilo que fala, e domínio no sentido de conhecer bem os conceitos, de entender bem as aplicações, de conseguir manusear as ideias de uma forma didática, conseguir manipular os conceitos, no sentido de fazer com que o aluno consiga enxergar aquilo que você quer passar em matemática. Claro, né? Você também tem as vantagens em concursos, quando abre um concurso, você acaba tendo ali uma pontuação a mais, e por aí vai. Então, você ganha capital teórico e você ganha um certo valor profissional no mercado. Só lembrando para vocês, então, que as inscrições para o Profmat encerram dia 30 de setembro. Se você tem curiosidade e gostaria de participar, eu vou deixar um link na descrição para você. Muito obrigado à Sociedade Brasileira de Matemática por essa colaboração. A última área que um matemático pode atuar provavelmente é a mais abrangente de todas, que eu coloquei simplesmente como setor privado, mas ela abrange todos os tipos de áreas que não são nem ensino nem pesquisa, mas que poderiam fazer bom uso de um profissional que é capaz de formular e resolver problemas de maneira lógica e precisa. Para citar alguns aqui, a gente tem, por exemplo, a área da saúde, que exige bastante conhecimento dessa área. A gente tem, por exemplo, a área financeira. A gente tem a área de seguros, que foi uma das áreas que eu atuei quando eu terminei o mestrado em matemática. A gente tem a área da estatística, como é o caso, por exemplo, do IBGE, que faz uso bastante de matemáticos. E a gente também tem a área de dados, como, por exemplo, analista de dados. A porta de entrada para você ir de uma graduação em matemática para o setor privado, ela não parece tão óbvia. Afinal de contas, você precisa ter conhecimento de algumas dessas áreas se você decidir ir para o setor privado. Por exemplo, na área de seguros eu precisei de algumas qualificações extras para poder atuar nessa área. Eu sei que na área financeira também existem alguns exames de qualificação que as pessoas precisam fazer, algumas licenças que elas precisam tirar. Então, como esse caminho da matemática para o setor privado não é um caminho tão comum no Brasil, algumas pessoas ficam um pouco perdidas em o que elas deveriam fazer para seguir uma dessas áreas. Mas como eu trabalhei em seguros, eu diria para você que você precisa saber comunicar quais são as suas habilidades para a pessoa que está entrevistando você. Não adianta você falar que você entende o que são superfícies de Riemann na sua entrevista para trabalhar num departamento de estatística. Geralmente não vai dar muito certo. Mas se você se colocar como uma pessoa que é capaz de resolver problemas de maneira lógica e precisa, de que você é uma pessoa que é capaz de aprender qualquer coisa rápido, afinal de contas você aprendeu cálculo 1 em 4 meses, e de que você é capaz de aprender qualquer coisa, afinal de contas você aprendeu, sei lá, topologia algébrica, que eu não sei como é que alguém consegue aprender esse negócio, você vai se tornar um profissional muito mais valioso para qualquer uma dessas áreas. Então você precisa saber comunicar bem quais são as soft skills que você desenvolve quando você faz uma graduação em matemática. E para te ajudar a entender como que funciona essa experiência de trabalhar no setor privado, eu convidei também um grande amigo meu que vai contar para a gente como foi um pouco da experiência dele. O que exatamente você faz hoje? Tipo, qual que é o teu... O cargo ali porque assim, eu trabalho ali na banco comercial, né? Varejo, eu gerencio carteiras de clientes com rendas de até 8 mil. É um segmento, digamos assim, de entrada do banco, né? Eu faço de tudo ali, consultoria financeira, empresto, eu tenho que ali tratar ali dos BOs, situações ali de lei, de documentação, abertura de contas. Faço um gerenciamento de contas de clientes desse perfil, de rendas de até 8 mil reais. Quais habilidades da graduação em matemática que você utiliza hoje? A nossa formação, a gente em suma, pessoas que resolvem problemas. E o que o mercado quer é isso, pessoas que resolvam problemas. Você ter capacidade de resolver problemas. Se eu fosse ter que destacar algo assim como principal, eu diria o método matemático. É a coisa assim, sabe, de como o matemático encara as coisas. Ser sempre muito objetivo, orientado para o resultado. Isso é algo que é muita vantagem. É o profissional que o mercado quer, que o mundo corporativo, de geral, hoje em dia quer, né? Alguém dinâmico. Sabendo que existem alunos que têm curiosidade de ir para o caminho que você está hoje em dia, o que você diria para esse estudante de matemática que ele tem curiosidade sobre o setor bancário,
mas ele ainda não tem certeza se a graduação em matemática vai dar para ele o que ele precisa para seguir nesse caminho. Então, é curioso o seguinte, né? Por exemplo, o aluno da graduação, normalmente ele tem esse ideário, né? Ele tem esse preciosismo, né, de achar assim, poxa, eu vou fazer um curso, esse curso ali vai me preparar completamente, eu vou ter todas as ferramentas e vou ser um profissional. Quando eu sair, eu estou pronto, né? Num sentido, assim, mais preciosista, né? A verdade é o seguinte, nenhum curso te prepara para atuar ali no mercado financeiro. É tanto que no mercado financeiro você tem pessoas de mais diferentes áreas, né? Eu digo assim, nesse sentido, num sentido preciosista. Mas o fato como eu já citou aqui anteriormente, quando você faz graduação de matemática, você cria um perfil, né, de habilidades técnicas, de habilidades ali abstratas, que é o terreno fértil, é aquilo que você precisa para desenvolver uma ótima carreira, de ser um profissional ali diferenciado no mercado. Né? Você tem capacidade analítica, como a gente já citou antes, né? Você consegue ali atuar com criatividade, ter aquele feeling, e na medida do possível fazer as coisas, pensar rápido. Então, eu diria o seguinte, a graduação de matemática, você tem ferramentas, estudante de matemática, você tem o perfil, você só precisa se descobrir essas suas qualidades, né? Olhar, claro, na vaga que você quer. Eu quero uma vaga comercial. Tem vagas também técnicas no mercado financeiro, né? O mercado financeiro é muito amplo, né? O mais habitual é você entrar em cargos, né, comerciais, né? No qual você vai gerenciar contas, trabalhar com empréstimos, investimentos. E, então, para você, estudante, basta você conectar, perceber o que a vaga pede. Uma vaga comercial, eu preciso de agilidade, eu preciso disso, daquilo. Então, você vai conectar com habilidades que você tem. Você talvez não sabe, mas você já tem isso. E, numa eventual entrevista, você vai vender isso para o cara que vai te entrevistar. Olha, eu consigo fazer isso, eu sou isso. E na entrevista, chega com a bola alta. Não quero dizer para você ser ali, né, uma pessoa desumilde, longe disso. Mas é um processo que você tem que vender ali, que você tem as habilidades. E a verdade é que, às vezes, tem pessoas muito menos qualificadas e que, às vezes, por, né, vender ali uma coisa, acabam tomando lugar de você, que realmente tem as habilidades ali que fazem a diferença, sabe? Que são ali as habilidades precisas para o serviço, para o trabalho. Para concluir o vídeo, uma palavra importante. Embora eu tenha desenhado as coisas de uma maneira que parece que ou você segue um caminho ou você segue outro, imagina isso aqui como se fosse, na verdade, um ciclo. Existe uma grande interseção entre as três áreas. Um pesquisador, por exemplo, ele pode ser um pesquisador no setor privado. Um professor, ele pode, como eu disse, fazer pesquisa na área da educação, ou ele pode estar se especializando para depois de professor se tornar pesquisador. Então, existe, na verdade, uma maneira de você migrar entre todas essas áreas. Para mim, essa é uma das grandes vantagens de você fazer graduação em matemática. É que você desenvolve uma habilidade que é útil em praticamente todo o mundo. Então, você só precisa escolher com o que você quer trabalhar e seguir naquela direção. E eu espero que esse vídeo tenha realmente servido de uma maneira para te elucidar quais são os caminhos que você pode seguir como matemático. É isso.